Para começar, primeiro, desculpa pela demora, problemas técnicos. Aparentemente, eu não sou uma pessoa muito da tecnologia, como vocês viram, né? Eu tive uma dificuldade para começar, minha internet caiu, tudo aconteceu, mas vai acontecer a reunião de qualquer forma. Primeiramente, boa noite. Como a Tainá já me apresentou, mas eu acho que nem todos estavam aqui. Eu sou aluna da graduação da UFRJ, né? Faço Ciências Biológicas, licenciatura, eu sou da licenciatura, eu não faço bacharel, né? Então eu estou me formando para dar aula, na verdade. Entretanto, logo no começo da graduação, eu já entrei nesse caminho da pesquisa e estou nele até agora. Esse trabalho que eu vou apresentar hoje foi meu primeiro trabalho de iniciação científica. Foi o trabalho que eu desenvolvi assim que eu entrei no laboratório, sendo que quando eu entrei, na verdade, era para trabalhar com anostraca de ambiente temporário amazônico. Nada a ver com o que eu vou apresentar aqui agora, mas uma vez lá dentro, surgiu a oportunidade de trabalhar com carbono, com ovos de resistência, eu aceitei e estou trabalhando com isso até hoje. Só dando um panorama geral da minha linha de pesquisa, esse foi o meu primeiro trabalho, né, finalizado. Um outro trabalho, um segundo que eu desenvolvi ainda sobre o carbono, foi sobre caracterização das substâncias úmicas artificiais e naturais, esse já está sendo finalizado. E atualmente eu estou querendo ver a questão da caracterização do carbono ligado com o hidroperíodo, né? Como o hidroperíodo vai atuar em cima desse composto. Antes de tudo, é um pouquinho diferente, né, do zooplâncton que a gente acaba estando acostumado. Eu estou olhando mais para as características abióticas como um efeito importante para a comunidade biológica. Isso eu acho uma coisa bem interessante, né? É o que me atrai, porque eu acho que muitas vezes a gente se foca muito na comunidade biológica, que obviamente é algo muito importante para dar uma caracterização daquele ambiente, sendo que aquele ambiente ele tem as características abióticas também que vão estar influenciando demais o comportamento biológico que está acontecendo ali. Esse trabalho, né, ele estava dentro do trabalho de mestrado de um dos meus orientadores, que era dentro do mestrado do Anderson, então é uma parte do trabalho dele, e ele foi meu primeiro trabalho, eu apresentei no Congresso de Limnologia do ano passado, e lá eu tive a oportunidade de ser premiada até com esse trabalho, foi um dos trabalhos premiados, fiquei muito feliz. E também tive a oportunidade de ter muitos debates, né, sobre a própria metodologia, sobre o experimento, sobre os resultados. E eu vou tentar trazer um pouquinho do que a gente debateu lá aqui para a apresentação. Pode passar, Tena, por favor. Então, né? A gente entende que os ambientes aquáticos eles vão perdendo biodiversidade ao longo do tempo. A gente está muito acostumado a ouvir sobre isso, seja por uma falta de projetos de manejo, estratégias de conservação, seja por introdução de espécies exóticas, mas principalmente pelas mudanças climáticas globais. Tá? Pode passar. E dentro das mudanças climáticas globais, o que nós temos é que essas mudanças elas vão afetar o clima, obviamente, mas elas também afetam as taxas de precipitação, né? Pode passar. Então, só um parênteses, é porque eu fiz ele esquema de linkando o pensamento, então eu vou ser um pouquinho chato de pedir para passar várias vezes, desculpa. Enfim, as mudanças climáticas globais, elas também alteram as taxas de precipitação, né? E quando a gente pensa nessa mudança de taxa de precipitação, é fácil de pensar que isso vai ter um efeito no balanço hídrico do ambiente aquático, seja por mudar o volume de água que está entrando ali, seja por estar submetendo aquele ambiente muitas vezes a um estresse de dessecação, ou está aumentando muito a coluna d'água, isso vai ter que exigir dos organismos diversas estratégias para a sobrevivência deles. Mas um outro efeito, que é um efeito que a gente não pensa tão diretamente, é que com a mudança na taxa de precipitação, acaba havendo uma mudança também na taxa de escoamento de material para dentro desse ambiente aquático, né? E a alteração desse escoamento de materiais vai levar à alteração no transporte de carbono terrestre para esses sistemas aquáticos.
porque muitas vezes no entorno desses ambientes nós temos plantas, nós temos mata ciliar, nós temos, né, aquela grama, aquele capim. Então, tudo isso que está sendo escoado para o ambiente aquático, ele também vai alterar o transporte de carbono para aquele ambiente. Pode passar. E dentro disso, você vai ter uma alteração na concentração do carbono orgânico dissolvido nesse ambiente, uma vez que esse aporte alóctone, né, esse aporte de material de fora, ele vai estar dando um input de carbono muito grande para os ambientes aquáticos. Mas aí por que focar no carbono, né? Por que esse interesse pelo carbono? Pode passar. O carbono é envolvido no ciclo do carbono, que é um dos ciclos biogeoquímicos mais importantes do planeta, né? Como a gente já sabe. A minha ideia aqui não é explicar o ciclo do carbono, acho que a gente já está bem familiarizado com a importância dele, mas é trazer uma questão que dentro do ciclo do carbono, a gente sempre se foca muito na fotossíntese, né? Dentro do ciclo biológico, do ciclo do carbono, a gente tende a associar a fotossíntese como o maior e o mais importante fonte de carbono para todo esse ciclo global. Entretanto, ainda que a fotossíntese desempenhe um papel muito mais expressivo dentro do ciclo do carbono, a decomposição, pode passar, Tânia. A decomposição, ela também vai estar diretamente ligada a esse input de carbono, seja no carbono global, seja dentro dos ambientes aquáticos. Aqui eu trouxe um esquema de decomposição de detrito foliar, só para a gente ter essa ideia de que aquelas folhas que estão ao entorno de um ambiente aquático, que estão caindo, que estão sendo levadas, elas vão passar por todo esse ciclo de decomposição, e dentro desse ciclo de decomposição, com a atuação de micro-organismos, de fungos, de fragmentadores, né? Entra os macroinvertebrados também, com todos esses compartimentos biológicos atuando na decomposição, a gente vai ter essa promoção e essa contribuição de carbono para os ambientes aquáticos. E com isso, pode passar. E com isso, nós vamos ter a matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos. Aqui eu trouxe um exemplo de decomposição alóctone, né, de folha, uma vez que a decomposição alóctone, ela é muitas vezes muito mais expressiva, os estudos dizem isso, muito mais expressiva para esse input de carbono do que a decomposição autóctone de fitoplâncton, dos organismos que acabam morrendo dentro do ambiente, né? Acaba que esse input alóctone vai ter muito mais efeito nessas alterações na concentração de carbono. E aí, essa matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos, ela vai ser composta pelo quê? Pode passar. Ela vai ser composta. Eu gosto muito desse esquema. Ele é um esquema de um livro também, que foi modificado nesse trabalho da Nobel de 2012. E ele traz exatamente tudo que tem nessa matéria orgânica que está chegando ali no ambiente aquático, né? Que está sendo escoada, que está chegando por meio de lençol freático, conexão com outros corpos de água. E dentro dessa matéria orgânica, a gente vai ter o nitrogênio e o fósforo dissolvidos. E nós vamos ter o carbono orgânico total. E dentro desse carbono orgânico total, nós vamos ter o carbono orgânico particulado, que é aquele que não conseguiu chegar, né, a se dissolver completamente na água, e nós vamos ter o carbono orgânico dissolvido. Do carbono orgânico dissolvido, a gente tem a fração não úmica e a fração úmica. E aqui eu destaco a fração úmica, porque a fração úmica ela tem uma proporção muito maior dentro desse carbono orgânico dissolvido, ou COD. Eu vou falar COD para facilitar ao longo da apresentação. Então, a fração úmica, ela desempenha um papel muito mais expressivo dentro desse COD, e mais do que isso, é essa fração que está relacionada com a mudança na coloração de lagos, né? Você já deve ter visto aqueles lagos mais amarelados, um pouco mais escuros, mais marronzinhos, assim. Óbvio que isso não é uma regra, mas, em geral, essa fração úmica, ou as substâncias úmicas, né, que estão dentro desse COD, são as responsáveis por dar essa coloração mais escura dos ambientes aquáticos. Pode passar. Mas o que são as substâncias úmicas que estão dentro desse carbono orgânico dissolvido, né? As substâncias úmicas, elas vão ser fruto da decomposição incompleta da matéria orgânica. Pode passar, Tainá. Na decomposição incompleta da matéria orgânica, elas têm essa cara química aí que eu coloquei para vocês, cheia de anel aromático, cheia de uma porção de coisa. Elas têm um alto peso molecular e elas são pouco lábeis. E o que quer dizer que elas são pouco lábeis? Que elas são dificilmente absorvidas pelos compartimentos biológicos. Elas são mais estáveis.
de modo que, se você tem uma alta concentração de substâncias úmicas na água, você não tem ela reagindo tão facilmente ou sendo absorvida pelos compartimentos biológicos tão facilmente, e isso acaba, né, corroborando essa ideia de dar essa coloração mais escura, mais amarelada para os lábios. Mais do que isso, pode passar, Tainá. Elas são também fruto, principalmente da decomposição do material alóctone, que é esse material que eu falei que acaba sendo muito mais escoado para o ambiente aquático, com essas mudanças climáticas globais, com essas mudanças de precipitação. Aqui eu quero abrir um parênteses na apresentação, né, nessa introdução, para trazer um questionamento que por muito tempo eu não tive, por enxergar as coisas muito separadas, que eu acho que a gente acaba tendo essa mania de separar e compartimentalizar muitas coisas, de falar que alóctone é o que está fora e autóctone é o que está dentro. E aí eu pergunto para vocês, e as macrófitas, né? Pode passar, Pena. As macrófitas, que estão ali dentro do ambiente aquático, e elas estão ali, elas fazem parte do ambiente aquático, então elas são um componente autóctone, né? Principalmente esses ambientes aquáticos rasos, sendo que elas também vão ter um grande papel nesse input de carbono para os ambientes. Mas será que essa contribuição de carbono ela vai ser mais parecida com esse carbono alóctone ou carbono autóctone? E eu fiquei muito tempo me perguntando sobre isso, eu fui questionada sobre isso quando eu apresentei esse trabalho também. E, recentemente, pode passar, Tainá, eu li um artigo, que ele é de 2013, que ele trata sobre a reatividade do carbono autóctone e do carbono alóctone, né? Ela testa essa diferença entre essas reatividades. E a autora, que é a Catalã e colaboradora de 2013, ela traz um parágrafo, uma frase que resume exatamente essa minha dúvida, e eu acho que é a dúvida de muitas pessoas, né? Que ela diz que ainda que as macrófitas elas estejam ali dentro do ambiente aquático, elas têm uma característica química do carbono, né? Elas produzem, né? Elas promovem, desculpa, o carbono derivado delas é muito mais parecido com o carbono autóctone do que com o carbono alóctone. É porque é complicado traduzir enquanto lê aqui, né? Mas essa macrófita, ela tem uma contribuição do carbono muito mais parecida com o carbono alóctone que o autóctone. Ou seja, as características desse carbono que está tendo input ali dentro do ecossistema aquático pela macrófita, eles têm uma reatividade e uma composição muito mais parecida com o carbono alóctone do que o autóctone. E é interessante entender isso, porque esse carbono, esse input de carbono da macrófita, que por muito tempo a gente pensou que era um input autóctone, na verdade tem características muito mais semelhantes com o alóctone, de modo que isso vai impactar a dinâmica do ecossistema, porque, como eu já falei, esse material alóctone tende a ser muito menos lábil e muito menos absorvido pelos compartimentos biológicos. Então, isso vai ter um impacto também na dinâmica do ecossistema, das comunidades e como esse carbono vai estar sendo utilizado pelos organismos, pelas comunidades. Pode passar, Fernanda. Aí, agora, fechando esse parênteses e explicando melhor essa questão do carbono, nós temos que o carbono ele é composto por três componentes principais, né? Que são os ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e as uminas. E os ácidos fúlvicos, eles são muito menos reativos e têm um tamanho molecular muito maior. Ou seja, eles são mais facilmente absorvidos pelos compartimentos biológicos do que as uminas e os ácidos úmicos, que se assemelham e se enquadram dentro dessas substâncias úmicas. E isso reforça mais uma vez que a reatividade das substâncias úmicas é um fator de extrema importância para entender os efeitos nas características bióticas e abióticas desse composto. Né? Pode passar. Mais do que isso, né, mais do que entender os efeitos nessas características bióticas e abióticas, diversos trabalhos já vêm dizendo que o carbono é um estruturador muito importante para as comunidades biológicas e acaba tendo um efeito muito grande no fluxo de energia e na ciclagem de matéria, né? Uma vez que ele está relacionado com o ciclo do carbono, como eu falei no início. Então, entender melhor como essa reatividade acontece, como esses efeitos, né, eles são expressados, é interessante para a gente ter uma visão não só restrita à comunidade que a gente está interessado em estudar, no caso aqui a comunidade zooplânctônica, mas para também entender como acontece esse fluxo de energia, como acontece a ciclagem da matéria dentro do ambiente aquático. Né? Então, os efeitos das substâncias úmicas, eles se dividem nos efeitos nas características abióticas, né, que podem ser diretos ou indiretos. Pode passar. E dentro dos efeitos indiretos, alguns mais marcantes são
a biodisponibilidade de nutrientes, né, no caso de nitrogênio e fósforo. Isso porque o carbono é uma molécula, né? Então, sendo uma molécula, ele está ali, ele vai reagir com outras moléculas, com outros compostos que estejam dissolvidos na água. Dessa forma, se você tem uma alta concentração de carbono, a tendência é que ele possa reagir com nitrogênio e fósforo e complexar. E o que é complexar? Né? Ele é formado por diversos anéis aromáticos. Né? E esses anéis aromáticos, eles podem aprisionar, digamos assim, esses elementos. E uma vez aprisionados e mineralizados, né, quando vão para os sedimentos, esses nutrientes se tornam indisponíveis para as comunidades biológicas. Como a gente sabe, o fósforo é muito importante para a comunidade fitoplânctônica, o nitrogênio é muito importante para as comunidades biológicas como um todo. E mais do que isso, uma vez que eles se complexem principalmente com o nitrogênio, o carbono, as substâncias úmicas, né, o carbono, ele pode e ele vai sofrer fotodegradação como qualquer outra molécula. Né? As moléculas elas estão submetidas ao processo de fotodegradação como na água. E uma vez que elas estejam complexadas principalmente com nitrogênio, essa fotodegradação pode levar, num processo muito lento, óbvio, à formação de nitrito, formação de nitrato, formação de amônia, que vão alterar o pH daquela água, vão alterar as características químicas da água e vão impactar também nas comunidades biológicas. Pode passar. Além desses efeitos nos nutrientes, nós temos o efeito na disponibilidade de luz, né? Aqui é um efeito indireto, porque o efeito direto das substâncias úmicas é a cor. O efeito direto é a mudança de cor. Quando você tem substância úmica, você tem que a cor vai mudar, vai ficar mais escura. Então, a disponibilidade de luz é um efeito indireto relacionado a esse efeito direto. E uma vez que você tem a mudança na disponibilidade de luz, porque você cria uma camada, né, um filtro, que está filtrando o comprimento de onda que está chegando ali, que está filtrando o quanto está chegando no sedimento, o quanto está chegando no fitoplâncton, você está mudando e restringindo o tamanho da sua zona eufótica. Pode passar. E uma vez que você restringe e mude o tamanho da zona eufótica, você vai estar mudando a produtividade primária daquele ambiente e, consequentemente, o fluxo de energia. Uma vez que, a partir dessa produtividade primária, que você tem todo o fluxo de energia naquela cadeia trófica tradicional que a gente está acostumado, né? Fitoplâncton, zooplâncton, peixe e tudo mais. Os efeitos diretos são a cor, como eu já falei, né? A cor muda conforme você tem um aumento de substâncias úmicas. E para mostrar e provar isso que eu estou falando, eu trouxe uma imagem. Pode passar. Essa imagem, ela está dentro do mestrado de um dos meus orientadores também, que foi da Clarice, que no mestrado dela, ela testou exatamente isso, a comunidade zooplânctônica e os gradientes úmicos das lagoas costeiras do Norte Fluminense. E como a gente pode ver, né, nessa imagem, a gente tem exatamente um gradiente úmico, no qual, quanto mais à direita, menos substâncias úmicas tinha na água, e quanto mais à esquerda, mais substâncias úmicas tinham na água. E a gente pode ver que a água realmente muda, né? E ainda que na direita a gente tenha uma mudança um pouco leve, né? Uma nuance só que muda, a gente tem que pensar que às vezes essa nuance já é suficiente para ter um impacto na nossa comunidade fitoplânctônica, no quanto de luz está chegando lá no sedimento, porque a gente tem que pensar que no sedimento também tem diversas coisas acontecendo, diversas reações. Nós temos muitos macroinvertebrados, nós temos, né, bioturbação, a gente tem uma porção de reação acontecendo, mineralização, e os ovos de resistência, né, como eu vou falar mais à frente, também estão ali no sedimento. Então, mudanças nessa cor podem criar um filtro que vai sim impactar, né, com o quanto de luz está chegando lá. Outro efeito direto é a questão do pH. Pode passar. Porque, como eu mostrei para vocês, dentro do carbono a gente tem ácidos, né? Ácido fúlvico, ácido úmico, e ácido e água libera H+, né? E quanto mais H+, mais ácido se torna aquele ambiente. E uma vez que ele se torne ácido, isso vai impactar nas estratégias dos organismos para sobreviver, pode levar à morte de muitos organismos, pode levar a um estresse desnecessário para eles. Pode passar. Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que eu estou tratando aqui os efeitos de forma separada, né? Efeito abiótico e biótico, mas não tem como pensar neles de forma separada, né? Eu mesmo falando aqui das características abióticas, já falei de característica biótica, então é sempre bom a gente ter essa visão um pouco mais integrada de como tudo está acontecendo. Nas características abióticas,
desculpa, nas características bióticas, nós temos os efeitos na população. E dentro desses efeitos populacionais, nós temos dois principais. Pode passar, Helena. Pode passar de novo. Que são as alterações nas atividades enzimáticas e genéticas e o estresse oxidativo, que acabam que estão relacionados, né? As alterações nas atividades enzimáticas, elas vêm como uma resposta metabólica ao estresse oxidativo que está acontecendo ali. Porque como você tem um aumento das substâncias úmicas, o organismo, num meio, ele vai tender a querer se adaptar àquilo, né? Todo mundo aqui já ouviu falar de plasticidade fenotípica, de mudanças fenotípicas, mas isso também muda no genótipo, né? Muitas vezes um parental ele vai passar para a sua prole algumas características novas, exatamente para tentar se adequar a essa questão da concentração de carbono. E o estresse oxidativo ele vai vir como na forma de liberação de radicais livres, exatamente por você estar tendo que mudar o seu metabolismo, né? Então, vamos supor, eu estava lá, eu sou zooplâncton, estava de boa, estou no ambiente, do nada aumentou muito aqui a concentração de substância úmica, eu estou tendo que mudar o meu metabolismo para conseguir, né, viver e sobreviver diante desse estresse, sendo que para isso eu vou acabar liberando mais radical livre, porque isso é uma tendência das reações metabólicas, né? Quando elas se aceleram muito, você tende a liberar mais radical livre, e isso pode levar ao estresse oxidativo daquele organismo, levar ele à morte, ou levar ele a formar algum estágio dormente para sobreviver. Alguns estudos vão dizer que esse estresse oxidativo, quando muito leve, muito brando, quando você tem pouca substância úmica, ele não faz tanta diferença naquela população. Isso só vai fazer diferença mesmo quando eu tenho um estresse com muita substância úmica no ambiente. Pode passar. Nós temos efeitos na comunidade, que eu já falei, que são os efeitos na comunidade fitoplanctônica. Pode passar. Pode passar, Tainá. Principalmente relacionado a essa questão xenofótica, a questão da produtividade e tudo mais. E na comunidade zooplânctônica, acontece que o carbono, gente, ele forma um filtro, né? E mais do que formar o filtro e afetar a comunidade fitoplânctônica, isso vai gerar uma cascata, né? Porque uma vez que você afeta quem está lá embaixo, você vai afetando quem está em cima. Além disso, as substâncias úmicas elas podem ficar presas no tecido dos organismos. E isso vai gerar um problema, algum estresse oxidativo para eles, pode gerar problemas em desencadear algumas estratégias de vida deles, né? Pode gerar diversos estresses que eles não estavam acostumados, e esse estresse também pode levar eles a ter que desenvolver novas estratégias, ou muitas vezes não conseguirem desenvolver essas estratégias e não conseguirem sobreviver. Pode passar. Por fim, temos os efeitos ecossistêmicos, que são os que eu já falei, que são os problemas de fluxo de energia e de ciclagem de matéria, uma vez que você está afetando a comunidade fitoplânctônica, você está afetando cadeia trófica, quando você tem um input muito grande de substâncias úmicas, da mesma forma que essas substâncias elas são formadas justamente pela decomposição incompleta da matéria orgânica. Então, se é incompleta, você muitas vezes tem elas sendo mineralizadas para o sedimento, imobilizadas e não conseguindo entrar no ciclo do carbono de uma forma da forma que realmente deveriam estar. Pode passar, Fernanda. Pode passar. Pode passar. Então, como eu já falei, né, o acúmulo de substâncias úmicas e do código no ambiente, ele pode ser muito estressante para os organismos. E agora, olhando só para a comunidade zooplânctônica, a gente sabe que muitos organismos zooplânctônicos tendem a formar estágios dormentes, ovos de resistência, diante de condições desfavoráveis, né? Seja essas condições o excesso de substância úmica, seja qualquer outro tipo de condição adversa no ambiente que faça ele desencadearem essa estratégia. Pode passar. Esses organismos, uma vez que eles formam esses ovos de resistência, a tendência é que esses ovos caiam, né, caiam ao longo da coluna d'água e fiquem no sedimento, formando um banco de ovos. Né? E esse banco de ovos, pode passar. E esse banco de ovos, nessa comunidade dormente, ela vai desempenhar um papel fundamental na dinâmica dos ambientes aquáticos. Por quê? Pode passar, Tainá. Pode passar de novo. Primeiramente, porque esses bancos de ovos eles têm uma diversidade de espécies muito elevada.
Isso se dá por dois motivos principais, assim, vou falar de uma forma bem resumida, mas é porque numa comunidade, né, numa comunidade zooplânctônica, a gente tem diversos organismos de diversas espécies. E só de ter essa variabilidade de espécies numa comunidade ativa, uma vez que você tenha alguma característica desfavorável que leve esses organismos a formarem os ovos de resistência, a tendência é que essa variabilidade de espécies ela também seja refletida na comunidade dormente. Mas mais do que isso, mais importante para essa questão da elevada diversidade, é uma questão temporal do banco de ovos. Por quê? Se a gente parar para pensar, o ambiente aquático, ele não está ali só uma vez, né? Ele tem uma história. Ele não é algo, ele não está pontual na história, né? Ele é longo, ele se estende, ele tem uma história, ele tem um começo, um meio e um fim que a gente ainda não conhece. Entretanto, ao longo dessa história dele, né, desse ambiente aquático, diversos organismos podem ter desenvolvido essa estratégia de formar ovos de resistência. Com isso, a tendência é que ao longo do tempo diversas espécies contribuam para esse banco de forma diferente, de modo que temporalmente você tem diversos organismos compondo esse banco de ovos. Obviamente, há uma estratificação, né? Quanto mais antigo for aquele ovo, a tendência é que ele fique mais abaixo do sedimento e ao longo do tempo vai se tornando inviável para a eclosão e para ocupar a comunidade ativa. Entretanto, isso não desmerece o papel dele ali dentro, né? Há uma diversidade de espécies muito grande no banco de ovos e ainda ninguém sabe ao certo se essa comunidade dormente é de fato refletida na comunidade ativa. Não se sabe se todo mundo que está no sedimento consegue ir para a coluna d'água, consegue eclodir, ou se há uma sucessão que alguns só fiquem no momento inicial, no momento intermediário, no momento final. Ainda não se sabe ao certo essa contribuição da comunidade dormente para a comunidade ativa. O que se sabe é que nessa comunidade dormente está a principal fonte de organismos colonizadores, né? Uma vez que se eu estava num ambiente desfavorável a ponto de eu formar meu ovo de resistência, quando o meu ambiente estiver favorável de novo, eu que estou ali que vou ser o primeiro a colonizar aquele ambiente. Então, esse banco de ovos, além de ser extremamente rico, ele vai ser também muito importante para esses estágios sucessionais de ocupação e de composição da comunidade zooplânctônica. Pode passar, Tainá. Mas então o que faz, né? Os ovos eclodirem? Se eles estão lá, é só melhorar, tá tudo certo que eles vão eclodir? Não. Os estudos eles mostram que a principal gatilho para a eclosão de ovos de resistência é a luz. Novos estudos vêm sendo feitos na tentativa de entender melhor essa dinâmica da luz, porque muitas vezes quando a gente tenta replicar experimentos de eclosão de ovos em laboratório, a gente dá luz e muitos organismos não eclodem, então né, não é tão simples assim, não é só a luz. Entretanto, na literatura, a luz é o principal, né? É o mais forte, é o principal gatilho para fazer os organismos eclodirem e ocuparem a comunidade ativa. Pode passar, Tainá. Entretanto, como eu havia falado aqui, o acúmulo do carbono, né, do COD, ele vai levar ao escurecimento da água. E levando ao escurecimento da água, você está limitando a quantidade de luz que está chegando lá no seu sedimento, no seu banco de ovos. Mais do que isso, pode passar, Tainá. Mais do que isso, as substâncias úmicas elas podem impregnar o tecido dos organismos, como eu já falei. Então, você tem um duplo, e não só o tecido dos organismos, né? Eu não coloquei aqui, mas ovos que têm efipo, né, que tem aquela camada protetora por fora, o COD ele também se adere ali. Ou seja, você tem um duplo filtro solar, né? Você tem o filtro solar na água e você tem no próprio organismo essa limitação do quanto de luz que está chegando. Pode passar. Sendo assim, entender a concentração do carbono, né, do COD presente no ambiente aquático, e como ela vai influenciar direta e indiretamente a eclosão dos organismos zooplânctônicos, isso foi muito interessante para a gente entender exatamente o papel da luz, o papel desse filtro solar também que o COD proporciona. Pode passar, Tainá. Então, agora que eu dei esse panorama bem geral, eu até conversei com a Tainá antes da apresentação que esse trabalho é um trabalho muito simples, é um experimento. Então, eu tentei dar uma robustez na introdução, né, para apresentar melhor o tema. E agora sim eu vou falar do trabalho, do que foi feito, do experimento em si.
Mas antes disso, eu vou dar um resumo de tudo que eu falei aqui agora e como esse resumo vai afetar o meu objetivo. Como eu falei, a decomposição da matéria orgânica em ambientes aquáticos é um processo natural, seja se essa matéria orgânica autóctone ou alóctone. Entretanto, pode passar, Fernanda. Com as mudanças climáticas globais, essa decomposição e essa lixiviação de materiais ela é muito intensificada. E isso pode levar ao acúmulo do COD na coluna d'água, uma vez que você está tendo um aporte muito maior do que muitas vezes aquele sistema tá preparado e vem sendo estruturado para suportar. Pode passar. Dessa forma, com o acúmulo do COD, você vai ter também uma alteração da incidência luminosa no banco de óvulos, uma vez que esse carbono ele vai também estar formando esse filtro solar que eu vinha falando na coluna d'água. E imagina só, né? Quanto mais profundo, já é difícil da luz chegar. Imagina quando você ainda tem um acúmulo de carbono que vai estar competindo, né, com a luz, vai estar absorvendo luz e não vai estar deixando a luz chegar lá no banco de óvulos também. E pode passar. E mais do que isso, essas alterações na incidência luminosa, além de afetarem, né, a comunidade fitoplanctônica, tudo que eu já falei, vão alterar também a estágio de eclosão dos ovos de resistência, uma vez que na literatura se sabe que a luz é o principal gatilho para a eclosão desses ovos. E aí, com todo esse aporte teórico, a gente desenvolveu a pergunta que pode passar. Que a gente queria saber qual era o efeito do COD na eclosão e viabilidade dos ovos de resistência. Pode passar, Tena. Né? A gente desenvolveu a hipótese de que quanto maior a concentração de substâncias úmicas ou o tempo de exposição a essas substâncias, menor seria a taxa de eclosão e maior seria o tempo médio para eclosão. Ou seja, quanto mais substância úmica eu tinha no meu experimento, a gente esperava que menos ovos fossem eclodidos e, além disso, que eles demorariam muito mais para eclodir. Então, num tratamento que eu tinha muito pouco carbono, se eu esperava que ali o ovo eclodisse com 2 dias, no que tinha muito carbono, eu esperava que ele fosse eclodir, sei lá, 7, 8 dias. Não necessariamente nessa proporção, mas nessa ideia temporal, né? Pode passar. Para responder essa pergunta, a gente fez uma coleta de 10 centímetros superficiais de sedimentos de um lago da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, seropédica, contendo a comunidade dormente. Uma vez que a gente coletou esse sedimento, pode passar. A gente levou o sedimento para o laboratório, fez a flotação do sedimento com açúcar, que é pegar uma solução de água e açúcar, misturar o sedimento, flotar esse sedimento. Depois a gente centrifugou todo esse sedimento na tentativa de homogeneizar ao máximo. Pode passar. E, por fim, a gente pegou esse centrifugado, né, filtrou em uma rede de 20 micrômetros, lavou com água destilada para tirar o excesso de açúcar, de sedimento, e isolou os ovos para poder colocá-los dentro dos nossos tratamentos. Pode passar. O experimento em si, ele ocorreu da seguinte forma. Nós tínhamos 5 frascos maiores, como está representado aqui no esquema. No primeiro frasco, que era o nosso controle, no frasco maior, a gente não tinha carbono, a gente tinha água, e no frasco menor, a gente também tinha água. Então, nesse tratamento, a gente não tinha carbono nenhum, a luz estava chegando 100% nos ovos. E os ovos ficavam dentro desse frasquinho menor, que era um frasquinho fechadinho, com água, e a gente colocou 10 ovos em cada tratamento. Então, no controle, eu tinha meus 10 ovos no frasco pequeno, com água, dentro de um frasco maior, com água também. No tubo 1, a gente tinha... Isso, obrigada, Tainá. No tubo 1, a gente tinha, no frasquinho menor, também os 10 ovos, só com água. E no frasco maior, a gente colocou 50 miligramas de carbono dissolvido em água. No tubo 2, a mesma coisa, a gente colocou 10 ovos no frasco menor, só com água. E 100 miligramas de carbono dissolvidos em água no frasco maior. Por que a gente fez assim no tubo 1 e no tubo 2? Porque no tubo 1 e no tubo 2, a gente não queria o efeito químico atuando no ovo. A gente só queria saber o efeito físico. E qual era o efeito físico? A luz. A gente só queria saber se, tendo o carbono saturado com 100 ou mais intermediário com 50, o que esse fator físico ia influenciar na eclosão dos meus ovos.
Será que realmente eu teria mais eclosão, menos eclosão? A gente queria entender só o fator físico. A gente tentou ao máximo isolar o fator químico nesses dois tratamentos. No tubo 3 e 4, a gente já usou o fator químico junto com o fator físico. E como a gente fez isso, eles seguem a mesma ideia do tubo 1 e do tubo 2. No tubo 3, no frasco maior, eu tinha 50 miligramas fora, e no tubo 4, no frasco maior, eu também tinha 100 miligramas de carbono fora. O que muda é que no frasco menor, onde continham os ovos, agora no tubo 3 eu também tenho 50 miligramas de carbono, e no tubo 4 eu tenho 100 miligramas de carbono. Então, eu tenho meu controle do qual a luz estava entrando, não tinha efeito químico, estava tudo ali, né, nas condições, nas melhores condições para passagem e para chegada de luz nos ovos. Eu tinha no meu tubo 1 e 2 a tentativa de isolar o fator físico e ver o efeito dele na eclosão dos ovos. E no tubo 3 e 4, eu estava tentando ver o fator químico e físico juntos, que é o que acontece no ambiente, né? Que eles estão ali atuando de maneira integrada. Cada tratamento tinha 4 réplicas e a gente realizou a contagem das eclosões a cada 2 dias, por 30 dias. Né? Aconteceu de parar antes, acho que parou no 16º dia, se não me engano, as eclosões, mas ainda assim a gente continuou olhando por 30 dias para ter certeza de que nada ia eclodir, né, para o final. As diferenças foram testadas com a nova e a água dos tratamentos, né, dos tratamentos físicos somente, que era esses que eu estava querendo ver só o efeito da luz, foram filtradas e lidas em espectrofotômetro a 540 nanômetros, para ver o quanto da luz estava sendo absorvida e o quanto estava passando e chegando de fato no meu ovo. Pode passar. Como resultado, né, olhando somente a taxa de eclosão, nós tivemos que, no tratamento controle, a gente teve um número de eclosões baixo, né? A gente não teve o nosso máximo de eclosão, ainda que fosse o tratamento e que a luz estivesse chegando, né, ao máximo no ovo. Então, a luz, óbvio, ela tem um efeito na eclosão, mas esse não foi o tratamento que nós tivemos o máximo, né, o pico na taxa de eclosão. Da mesma forma, o tratamento que eu tinha uma saturação de carbono, olhando só o fator físico, né? Perdão, gente, ali está trocado, agora que eu percebi os backers. Não olhem os backerzinhos no gráfico à esquerda, porque os dois últimos estão trocados. Enfim, aconteceu que no tratamento que eu tinha 100 miligramas fora, né, olhando só o fator físico, eu tive também o meu menor número de eclosão. Né? Eu tive ali o mais baixo, foi onde menos eclodiu, que é esse pretinho aqui no final, né? Mais à direita do gráfico, exatamente nesse. Eu tive o menor número de eclosão. E isso mostrou que, de fato, a luz é importante para a eclosão. Uma vez que quando eu tinha essa saturação de carbono fazendo um filtro muito grande para a passagem de luz, eu não consegui ter um número de eclosões, né, satisfatório. Só um indivíduo eclodiu nesse tratamento. Como a gente pode ver no gráfico ao lado aqui, que é a cor roxa, nesse tratamento, que foi o que menos teve eclosão, somente um indivíduo foi eclodido, e ele só foi eclodir no 6º dia de observação, que foi o 12º dia do experimento, porque a gente olhava dia sim, dia não. Então, só no 12º dia do experimento, eu tive eclosão nesse tratamento saturado, enquanto em todos os outros tratamentos, a eclosão começou a partir do 1º dia de observação já. Voltando para esse gráfico de barras, nós tivemos que a maior taxa de eclosão aconteceu no tratamento em que eu tinha 50 miligramas de carbono fora do, né, fazendo esse filtro físico, e os outros, e foi seguido pelo tratamento que eu tinha 50 fora e 50 dentro, né, 50 em contato indireto e 50 em contato direto com os ovos, e 100 em contato direto e 100 em contato indireto com os ovos. E o que isso mostrou para a gente? Que ainda que a luz seja importante para a gente ter a eclosão dos ovos, a luz ela tem um efeito tanto negativo quanto positivo nos organismos. Porque quando eu tive excesso de luz, eu ainda não tive o meu máximo de eclosão. Da mesma forma que quando eu tinha muito pouca luz, foi onde eu tive o meu mínimo de eclosão, mostrando essa importância da luz. Entretanto,
ter o meu máximo de eclosão no tratamento em que eu tinha 50 miligramas, né, fora, em contato indireto, e fazendo esse filtro para a luz, na verdade a gente descobriu que foi porque no ambiente fonte, de onde nós retiramos esse sedimento, a concentração de carbono ela é mais ou menos próxima a 50 miligramas, de modo que os organismos já estavam predispostos a esse filtro, né, a esse filtro solar que estava acontecendo para poder eclodir. Pode passar, Tainá. A nova, ela não mostrou nenhuma diferença significativa para o fator químico. Para a nova, assim, o fator químico ele não é significativo para a eclosão. E depois no pós-teste de Tuck a gente viu isso, né? Tanto o controle quanto o que eu tinha 50 miligramas e 100 miligramas não teve nenhuma diferença significativa. Entretanto, a influência física ela teve uma diferença significativa, mas o teste de Tucker mostrou que essa diferença significativa para o fator físico, para a luz, só foi significativa exatamente no tratamento com 50 miligramas, né, fora, que era esse que os organismos já estavam predispostos, né, lá no ambiente fonte deles. Pode passar. Para os nossos dados espectrofotométricos, nós vimos que, de fato, no tratamento em que eu tinha 100 miligramas de carbono, né, simulando esse filtro solar para o fator físico, para a luz, foi onde a gente teve a maior absorvância. Isso quer dizer o quê? Que ali naquela água eu tinha muita coisa absorvendo a luz e eu deixando muito pouco passar para o sedimento, reforçando mais uma vez a importância da luz para a eclosão. Mas o controle e o tratamento com 50, eles variaram muito pouco, né? E isso também pode, óbvio, tem a questão da predisposição dos organismos ao que estava lá, mas isso também pode dizer que os 50 miligramas de carbono, eles não criam um filtro tão forte a ponto de mudar o quanto de luz está chegando na minha comunidade normalmente. Pode passar, Pedro. Então, as conclusões desse trabalho foram que as maiores taxas de eclosão sobre fatores físicos e químicos intermediários indicam uma possível adaptação de Diaphanosoma virgem, que nós descobrimos que esse era o organismo, né? Uma vez eclodido, a gente conseguiu identificar a estas condições, que são similares ao ambiente fonte, como eu já falei. Pode passar. Que a luz vai influenciar positiva e negativamente a eclosão dos ovos. Pode passar. Como eu disse aqui, ó, tanto nos tratamentos em que eu tinha 100% da luz chegando, eu tive um efeito negativo, né, botando entre muitas aspas, porque né, não foi tão negativo assim, a gente teve eclosão, mas não foi o meu máximo de eclosão. E naquele tratamento em que eu tinha 100 miligramas de carbono, né, fazendo esse filtro para a luz, né, querendo ver esse efeito físico, nós tivemos o menor número de eclosão. Então, a luz ela vai influenciar sim, mas ela influencia tanto inibindo quanto sendo um start para essa eclosão. Pode passar. Uma outra conclusão que a gente teve com esse trabalho, que é uma conclusão um pouco debatível, que foi o que eu mais debati no congresso, na verdade, é que ainda que não haja significância estatística para o efeito químico sobre a eclosão dos ovos, há uma resposta ao fator químico que não pode ser descartada. Por que eu falo isso? Porque se o fator químico ele não fosse nem um pouco determinante para a questão da eclosão dos ovos, nos tratamentos em que eu tinha o contato do carbono com o ovo, eu não teria nenhum tipo de eclosão tão significativa como eu tive aqui. Eu tive um número de eclosão expressivo para o nosso experimento. Né? Eu tive mais até do que no controle, que era onde a gente esperava que ia ter o maior número de eclosão. Então, eu gosto muito de trazer essa ideia da significância estatística, porque não é porque é estatisticamente significativo ou não significativo que a gente não deve olhar para o comportamento físico e químico do que a gente está vendo, né? Pode passar, Fernanda. Então, o comportamento observado e o comportamento biológico, eles também têm que vir como uma ferramenta para a gente entender a dinâmica daquele ambiente que a gente está estudando. Pode passar. Então, como eu já falei para vocês, o comportamento que eu observei ali, ainda que não fosse significativo, estatisticamente, desculpa, a questão química, eu tive um comportamento observado que ele não pode ser descartado, né? Eu tive algum efeito químico ali. Então, muito provavelmente, o meu desenho experimental, ele apresentou uma limitação ou que não
coube no modelo estatístico que eu utilizei, ou então meu desenho experimental ele não conseguia integrar de fato o efeito químico e físico. E com isso que eu quero deixar assim, de mensagem, pode passar, Fernanda. É que a estatística ela é uma ferramenta muito importante, obviamente. Eu vou usar da estatística aqui para falar que a luz é sim importante para a eclosão dos meus organismos e que o fator químico não foi tão significativo. É uma ferramenta importante para a gente, né, utilizar nos nossos modelos, nos nossos estudos, mas ela não deve levar a gente a crer numa verdade absoluta. Porque pode vir amanhã alguém e falar que o que eu vi estava errado ou que eu estava certa, e a gente tem que estar sempre disposto, enquanto cientista, a estar aberto a isso, né? Nada é uma verdade. A estatística ela vem para nos ajudar a solidificar e a corroborar muito do que a gente vê, mas ela não pode fazer a gente esquecer que existe um comportamento biológico ali que vai além do comportamento estatístico do que a gente está observando e analisando. Pode passar, Tainá. Dessa forma, retomando a minha hipótese inicial, quando todo o trabalho começou, de que quanto maior a concentração de substâncias úmicas ou o tempo de exposição a essas substâncias, menor a taxa de eclosão e maior o tempo médio para eclosão, o que eu vi foi um pouquinho diferente, né? Pode passar, Tainá. Na verdade, quanto maior a concentração de substâncias úmicas, não necessariamente foi a minha menor taxa de eclosão, o meu maior tempo médio para eclosão, de fato, mas quanto menor a concentração de substâncias úmicas, que era o caso do meu controle, isso também teve um efeito na taxa de eclosão, a ponto de ser o segundo menor tratamento com menos eclosões observadas. Então, reformulando essa hipótese, nós teríamos que o que mais se encaixa ao que a gente observou nesse trabalho é que tanto o excesso de luz quanto a baixa incidência luminosa levam a uma menor taxa de eclosão, de modo que a luz tanto desencadeia a eclosão quanto pode inibir a eclosão sem excesso. Além disso, a baixa incidência luminosa leva, de fato, ao maior tempo médio para eclosão, como a gente viu naquele tratamento que eu tinha uma saturação de carbono, no qual eu demorei muito mais para ter o organismo eclodido do que em todos os outros tratamentos. Pode passar. É isso, gente. Obrigada. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estou aí. Esse é meu e-mail. E quem quiser, estou no grupo também. Acho que a maioria aqui está no grupo. E é isso. Espero que tenha ficado claro. Ai, cheguei. E aí? Estão me ouvindo? Sim. A apresentação foi ótima, Luísa. Muito obrigada. Eu, particularmente, não sei muita coisa sobre ovos de resistência, então estou anotando algumas coisas aqui. Estou tentando anotar e passar os slides aqui ao mesmo tempo. Então, você Desculpa. falou da impo... Não, Eu não tem problema, não, relaxa. Você falou, tipo, a gente usa bastante a estatística para comprovar algumas coisas, mas nem sempre a estatística ela está correta, né? Mas você mesmo falou no seu trabalho que, tipo assim, foi comprovado pela literatura que a luz ela influencia fortemente na eclosão dos ovos. Então, tipo assim, não é porque é só a estatística que comprovou que você vai descartar os resultados, né? Então, você pode comprovar com a literatura também, não tem problema. Sim, não, isso foi uma coisa que foi muito debatida no Congresso, porque não tinha como uma pessoa parar e eu falar assim, não, o fator químico ali não está mudando nada, quando nítida, visivelmente, tinha algum efeito ali. Então, eu acho que foi muito nesse momento que eu tive esse start para a estatística, né? Acho que eu mesma me cegava muito com a estatística, eu falava, não, deu errado aqui minha análise, vou desistir, chega, tem que dar um jeito de dar certo. Mas às vezes não, às vezes o comportamento que a gente está observando, ele, com a literatura, com a base teórica forte, ele pode ser muito bem corroborado e defendido. E eu percebo muito que tipo, os pesquisadores, eles tentam, de qualquer forma, pôr o resultado do seu experimento dentro de um... Como é que eu falo? Dentro de um... tipo assim, não deu certo com a nova, eu vou tentar o teste Dentro T, de algum modelo estatístico. vou tentar o teste que eu quero que o meu resultado dê significativo. Tipo assim, você está manipulando os dados, você não pode de forma nenhuma fazer isso. Tem uma outra pergunta, tipo assim,
Você falou no final aí que foi o diafanosoma bege que deu mais eclosão, não foi? Vocês depois. Uhum, uhum. Eu ia perguntar qual foi o grupo mesmo, se, tipo, foi Cladócera, que vocês viram que eclodiram mais, ou foi Copépoda. Até porque Copépoda ele investe fortemente em reprodução, né? Então, foi, essa montagem dos experimentos foi um pouco complexa, porque eu, quando cheguei, eu também não sabia nada de ovo, né? Estava chegando no laboratório, e o Vargas, né, o Anderson, que era esse mestrando, que eu estou dentro desse mestrado dele aí com esse trabalho, ele que fez essa parte mais da identificação e tudo mais. Pelo que eu me lembro, foi Cladócero, assim, tinha mais Cladócero mesmo, foi quem mais teve foi mais expressivo, né, dentro dos grupos que tinham ali, era Cladócero mesmo. Aham. Porque assim, eu não sei se você viu os vídeos que eu postei lá no meu Insta, né? Que eu sempre faço um merchan nas nossas reuniões antes. E esse, o meu orientador ele trabalhou com zoo de rios temporários. E aí Uhum. ele viu que no rio temporário tinha muito ovos de resistência de copépoda. E depois, quando foi no período de chuva, tinha muito copépoda, tipo, de espécies super diferentes, assim, não eram, tipo, de uma mesma espécie. E eu ia te Sim, perguntar sim. também se você fizesse essa coleta, assim, porque você fez a coleta na lagoa, né? Não sei se foi no Uhum. período de seca ou no período de chuva. Se vocês fizessem depois um período de chuva, acho que ficaria legal também, né? Para ver se vai ter mais ou menos ovos de resistência. Então, essa lagoa é uma lagoa permanente, na verdade. Ela é cavada, assim, ela é permanente. Então, acaba que ela não seca, né? Ela não tem essa dessecação tão forte. Foi ali construída, ela tem uma cava, um olho e tudo mais. Sobre isso que você falou, no meu trabalho mais recente, digamos assim, que antes de toda essa pandemia começar e meu trabalho por água abaixo junto com a pandemia, eu estava querendo ver essa questão da comunidade quando enchia, né? Exatamente para ver como era mais ou menos essa ideia sucessional. E nas primeiras coletas que eu fiz numa lagoa temporária, era temporária mesmo, eu fui assim, quando encheu, coletou. Só tinha copépoda. Só tinha copépoda, tipo, não tinha mais nada. E se manteve assim por uns 2 meses de coleta. Só a partir do terceiro mês que a gente começou a ver outros organismos. Eu não cheguei a coletar o sedimento desse. Tem uma coleta do sedimento, na verdade, do período seco, mas eu não cheguei a olhar. Eu vou olhar agora, quando tudo voltar, né, para ver o que tinha. Mas, de fato, os copépodes, eles têm essa tendência, né, de investir muito em reprodução e acaba que isso se reflete também na comunidade dormente. E mais do que isso também, quando a gente tem poças, né, geralmente ambientes temporários, ele não enche de uma vez, não. Você não cria uma lâmina d'água uniforme de uma vez. Você tem pocinhas que conforme vão enchendo. E muitas vezes essas poças, elas também são diferentes, né, nesses momentos de cheia. Eu acho que a Sorana fez trabalho sobre isso de diversidade funcional, ela apresentou isso também, porque essas poças elas também vão diferir, elas também vão contribuir para esse pool regional, para essa diversidade regional. Mas eu acho que ela sabe explicar melhor do que eu. A Sorana, ela tem experiência em várias áreas. Exatamente. O Pedro Henrique, acho que é o Pedro Muralha, né? Que quer falar. Se tiver, abrir para perguntar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu não sei se eu entendi muito bem, se você explicou, então eu peço desculpas, mas assim, quando você foi fazer o teste do tratamento químico, a Uhum. água que você pegou para analisar, que tinha o tratamento, que tinha o tratamento com sedimento, e dentro dos potinhos tinha o sedimento também. Você tirou a água de dentro dos potinhos pequenininhos que estavam os ovos, ou você tirou nos de fora, ou não fazia diferença nenhuma? Eu não sei se deu para Tirei entender. do de dentro. Tirei do de dentro, que era onde tinha o contato direto. Na verdade, essa análise química, ela não foi bem uma análise química, né? A gente não chegou a fazer uma análise química tão rebuscada.
Foi somente uma análise estatística mesmo para ver o fator químico para aquelas eclosões, né? Para ver a significância daquelas eclosões, daquilo que a gente tinha observado. A gente não chegou a fazer uma análise química daquela água que a gente estava vendo. Isso foi uma coisa que a gente pensou em fazer, só que a gente não tem um domínio químico tão forte na época. Então, esse trabalho eu fiz em 2018. Na época, então, a gente não tinha muito essa ideia da análise química. Eu que fui caminhando mais para o lado do carbono, hoje faço bastante análise química mesmo da água, mas naquela época foi só uma análise estatística. E outra coisa que eu também queria perguntar é, aquele primeiro reservatório que você coletou, tem como você saber mais ou menos qual daquelas situações se encaixa mais nos tratamentos que você coletou, em questão da concentração do sedimento? Então, foi o tratamento com 50 miligramas de carbono, porque nesse ambiente ele se aproximava com 50 miligramas, tinha 40 e pouco, algo do tipo. Então, aquele ali era o tratamento que mais se adequava. Só que a gente não sabia disso, né? Quando a gente começou a fazer o experimento, a gente não sabia, a gente não chegou a ter esse olhar mais crítico para o ambiente fonte em si, muito porque a gente esperava um comportamento diferente nos nossos resultados. A gente esperava que o controle fosse onde a gente ia ter o boom de eclosões. Então, depois, pesquisando, vendo, porque o co-orientador do Anderson, né, desse aluno de mestrado, ele tinha acesso mais a rural e tal, então ele conseguiu ter acesso a esse valor para a gente. Entendi, foi só isso. Obrigada e parabéns pelo trabalho, foi muito bom mesmo. Obrigada. Tem um pessoal elogiando aqui. O Ivan já tinha me falado sobre você no WhatsApp. A sua apresentação foi muito boa. O professor Ivan ele trabalha com macroinvertebrados, né? Então, deixa eu ver. Tem uns comentários aqui do Cielo. É uma discussão excelente para entender os efeitos das mudanças climáticas nos ambientes aquáticos. Uma das consequências é o escurecimento da água e a ocorrência de substâncias únicas. E a Sorana estava comentando aqui que após o período de chuva, você tem um gradiente de eclosão de rotíferos, cladóceros e copépodes, segundo a literatura, mas pode diferenciar de localidade para localidade. Sim. Eu acho que o legal desse trabalho é um trabalho simples, assim, foi um experimento que foi simples, a gente não teve uma estatística muito rebuscada, mas ele deu um resultado interessante para a gente entender algo natural, né? Decomposição, aporte, tudo isso. A Sorana quer perguntar aí, não sei se ela vai abrir essa pergunta. Pode ficar à vontade, Sorana. Vou perguntar. Primeiro, Lu, parabéns. Muito linda essa apresentação. Cara, você tem que apresentar um laboratório. Ficou ótimo. E não só a apresentação, mas a aula que você deu, né? Contextualizando tudo de como culminou nessa questão do carbono e a influência na eclosão, né? Não foi só aquele negócio, o carbono influencia, não, mas da onde vem o carbono, que forma que ele se estrutura. Isso é ótimo, porque faz um apanhado de coisas que a gente conhece, mas não se aprofunda. E você fez essa aula maravilhosa, foi lindo. Muito obrigada. E agora, para contribuir, é uma pergunta simples. Como você acha que o seu trabalho qual a relevância, né, do seu trabalho para trabalhos posteriores? Como você acha que ele vai contribuir? Além de ter contribuído para essa aula maravilhosa, né? Então, a Sorana, ela viu uma apresentação no congresso, ela sabe que não tinha nada do que eu falei aqui. Eu fiquei muito preocupada de trazer uma coisa muito complexa, que é químico, né? É uma coisa muito química, sem ter um entendimento teórico de como é. Então, que bom que deu para entender. Eu acredito, Sorana, que a gente tende a relativizar muito as coisas, né? A gente tende a dizer muito assim, a luz influencia, acabou. Só a luz está ali sendo importante.
tem carbono na água, o carbono escurece, mas a gente não se preocupa com como é aquele carbono. Então, acho que esse trabalho, ele mostra exatamente que a parte química, que é uma parte muito negligenciada nos estudos, que a gente tende a deixar de lado, né? A gente tende a olhar muito mais para pressões bióticas, competição, predação, comportamento de comunidade, composição, a gente tem que olhar muito mais para isso e a gente não olha tanto para as questões abióticas influenciando e sendo um filtro ambiental para isso. Então, acho que esse trabalho ele mostra que a parte química, entender a parte química, entender a composição, a estruturação de um componente que está ali dissolvido, que a gente sabe que está ali, é muito importante. Bem nesse sentido, né? Para mostrar que a gente precisa entender a parte abiótica também para a gente ter uma compreensão do ecossistema como um todo. Acho que é principalmente isso. E eu acho que esse trabalho ele deixa muitas lacunas também, tipo, de tentar desenvolver algo que mostre, de fato, o fator químico como um efeito ou como algo que não acontece, ou entender como é que era esse carbono desse lugar. Será que tinha alguma coisa diferente, né, numa concentração mais alta, numa concentração mais intermediária, para a gente ter aquele comportamento? Né? Eu acho que vem um pouco nesse sentido. Aí arrasou, obrigada. De nada. Ó, o Cieli tá falando aqui. Cieli, mesmo nos estudos de efeitos químicos, os pesquisadores focam muito no nitrogênio e fósforo. Sim. E sempre esquecem carbono, outros nutrientes. Eu tô sofrendo, porque eu tô tendo que escrever um projeto sobre carbono e não tem nada, tipo, nada. Tem algumas coisas, mas muito pouco, muito para o ambiente temperado, que tem um comportamento diferente do nosso, muito pouco para ambientes temporários, que é o que a gente está mais submetido aqui. Então, de nitrogênio e fósforo, pelo contrário, é o que mais tem. Isótopo isso, isótopo aquilo. Mas o carbono, ele ainda está engatinhando nesse sentido. Bom, eu acho que é isso mesmo. Acho que todas as perguntas que eu tinha, eu já fiz aqui. O Cielo tá falando aqui. Pode ficar à vontade, amigo, se quiser abrir o microfone para falar, tá? Acho que o professor Esteve tem uns trabalhos bacanas com decomposição de macrófita, que pode ajudar. Tem sim. Acho que é isso mesmo, pessoal. Então, até semana que vem. Muito obrigada mais uma vez, Luísa. Sua apresentação foi ótima. Tipo, eu não sabia nada, ou praticamente nada, sobre ovos de resistência. Eu sabia mais a parte básica que eu te falei mesmo. No período de chuva, como a Sorana falou, eles tendem a eclodir mais, né? Tende a ter uma diversidade maior e tal. Mas também é muito relativo e vai também do ambiente. Porque se for um ambiente, tipo, esgotão que a gente tem aqui, não vai adiantar nada. Eles não vão querer eclodir por nada. Sim. Tá certo, então, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, Luísa. Depois eu mando para vocês a reunião gravada lá no grupo. Tá certo? E beijos. E boa semana para vocês. Tchau. Beijos. Boa semana. Obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Beijos.